vai estar orientada aí para um sentido, né? Então a bússola, né, ela se movimenta de acordo com o campo magnético da Terra, né? Então ela vai sempre indicar lá nosso norte, né, geográfico, ok? Então vamos lá, né? Se eu pegar, né, se eu soubesse que o campo magnético da Terra ele está orientado em um sentido, por exemplo aqui, ó, aqui para baixo, tá? Então esse aqui seria o nosso campo magnético da Terra, né, orientado para baixo. Se pegasse uma bússola aqui, né? Então essa bússola ela ficaria, né? Ela se orientaria paralelo, né, a esse nosso campo magnético da Terra, né? Beleza. Se eu pegar, né, de alguma forma e induzir um outro campo aqui, ó, perpendicular exatamente perpendicular ao campo magnético da Terra, que eu vou falar que é um campo B qualquer, né, o que a gente observaria com a nossa bússola que estava orientada aqui, ó, paralelo ao nosso campo magnético da Terra, né? Vocês concordam comigo que dependendo da intensidade desse campo magnético, ela se orientaria, né? Eu teria um ângulo de movimentação dessa bússola, né, em relação a esse campo magnético, né? Então, se eu estiver, né, falando de valores, né, se eu aplicar valores, né, de campo, né, que sejam coerentes com o valor do campo magnético da Terra, né, sejam próximos, né, eu observaria a minha bússola, ela, né, criando um ângulo em relação ao nosso campo magnético. Vocês concordam comigo? Né? Então seria, né, um ângulo, né, então minha bússola, ela formaria aí um ângulo, né, que eu vou, né, um ângulo qualquer em relação, né, ao campo magnético da Terra. E quanto mais intenso fosse o campo magnético que eu estou aplicando, né, maior seria esse ângulo, ok? Então, né, o que a gente vai fazer, né, para a gente determinar o campo magnético da Terra é brincar com isso daqui, né? Então, como que a gente consegue quantificar, né? Vocês concordam comigo que a tangente desse ângulo aqui, ó, ela é igual a um B sobre BT, né? Um B sobre BT, ok? O que mais que nós podemos, né? Beleza. Então, dito isso, né? Como que nós faríamos para induzir, né, um campo magnético perpendicular ao campo magnético da Terra? Eu posso pegar uma bobina, né, e, né, fazer com que circule corrente nessa bobina, e essa bobina me gera, né, um campo magnético, ok? Então, por exemplo, se eu pegar, né, uma bobina qualquer aí, né, eu vou falar que tem, né, eu vou fazer com que, né, tenha uma corrente circulando nessa bobina. Vocês concordam comigo que eu vou induzir um campo magnético? Eu vou falar, né, que eu teria um campo magnético B, né? Então eu consigo induzir um campo magnético através de uma bobina, né? Se a gente pegar as equações lá de Física 3, quando vocês estudam campo magnético, né, da parte teórica, o que a gente vai observar, né? Que esse campo magnético, né, dependendo da posição, né, da posição em relação ao centro da nossa bobina, né? Então, né, que seria o nosso zero, né? Então estaria deslocando x em relação ao centro aí da nossa bobina, ok? Ele é igual a 1m0 n i r ao quadrado, né, sobre 2 vezes r ao quadrado mais x ao quadrado, né? Então essa daqui é a nossa equação, lembrando que o nosso x, né, é a distância em relação ao centro da nossa bobina, ok? Aí a gente tem um caso particular, né, que são as bobinas de Helmholtz, né, que é uma configuração, né, que a gente pode trabalhar com 2 bobinas, né? Aí a gente consegue encontrar, né, fazer uma configuração no qual a gente pode
a gente pode utilizar, né? Para que eu tenha, né, essas duas, para que eu tenha a configuração Helmholtz, né? Algumas condições elas têm que se seguirem, tá? Eu vou escrever aqui. Então está aqui, né? Então para que eu tenha, né, uma configuração, né, das bobinas como sendo Helmholtz, né? A gente tem que obedecer a essas três condições, né? Primeiro, que elas devem ser circulares, de mesmo raio R, mesmo número de espiras N e percorridas pela mesma corrente I, né? Então são duas bobinas, né? Paralelas, né? de circulares, mesmo raio R, mesmo número de espiras e percorrendo, né, sendo percorridas por uma corrente I. Elas devem ser paralelas com eixo longitudinal passando pelo seu centro, né? Então, paralelas com o eixo longitudinal passando pelo seu centro. E a distância entre os centros das bobinas deve ser sempre igual a R, né? Igual ao raio dessa bobina. Beleza? Então, se eu pegar, né, e trabalhar com duas bobinas, né, na configuração de Helmholtz, né, eu consigo induzir um campo magnético, né, um campo magnético eu consigo quantificar, né, esse nosso campo magnético, né? Então, como que a gente consegue quantificar trabalhando aí com a configuração, né, de Helmholtz, né? Utilizando, né, então, se eu pegar e utilizar essa equação aqui, né, utilizando a configuração de Helmholtz, né, o que é isso? Que o x, né, é igual a um R sobre 2. Vocês concordam comigo? Esse x aqui é igual a um R sobre 2. Pega, né, essa configuração de Helmholtz aqui, ó, substitui nessa equação, tá? Substitui nessa equação. O que a gente vai observar, né? Qual que é a equação que nós vamos chegar, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa, né? Mas pega esse R aqui, ó, substitui aqui, tá? Então, né, você teria um R sobre 2 ao quadrado, tá? Não esqueça desse ao quadrado. Se você pegar e substituir, você vai chegar nessa relação aqui, ó. 8, 5, raiz de 5, né? Mi0 N sobre R I, tá? N sobre R I. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos né, o que nós temos aqui, né? Nós temos uma constante, tá? O que é o nosso Mi0, né? O nosso Mi0, né? Ele é a permeabilidade no vácuo, ok? Então, permeabilidade no vácuo é uma constante. N é o número de espiras, né? Que é uma constante, né? Ou seja, é o número de espiras que a gente está trabalhando lá na nossa bobina. E R? R também é uma constante, ok? R é o raio da nossa bobina, vocês concordam? Tá? Então, o que nós temos aqui, ó, no final das contas? Né? O que nós temos? Nós temos, né, um B, né, uma constante, I. Né? O que a gente está observando? Né? Que o nosso campo magnético está variando com a corrente, ok? Campo magnético variando com a corrente. Mas como, né, que eu consigo relacionar esse campo magnético variando com a nossa corrente com nosso campo magnético da Terra? Né? Como que eu consigo fazer essa relação? Né, esse campo aqui, ó, não é esse mesmo campo aqui, né? Então, o que nós conseguimos observar? Né? O que nós conseguimos observar? Que a tangente do nosso campo, né, ela não vai ser igual ao nosso campo B, né, sobre BT, ok? Ou seja, a tangente do nosso ângulo, né, é igual a 8, 5, raiz de 5, né, nosso Mi0 N sobre R, né, I, né, sobre o nosso BT, ok? Então, isso tudo aqui, ó, ele é uma constante, ou seja,
né, eu já falei para vocês, né, isso aqui é uma constante, μ0 é uma constante, n é uma constante, r é uma constante, B, né, BT, né, que é o campo magnético da Terra, também é uma constante, ok? Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos aí, né, um valor de uma constante, né? Valor de uma constante em função de I. Se eu pegar, né, eu vou passar aqui para uma outra folha, tá? Se eu pegar e trabalhar com isso daí, né, com essa equação, tá? Uma constante em I, né? Se eu trabalhar com essa equação aqui, ó, o que nós conseguimos fazer, né? O que nós conseguimos fazer, né? Fizer um gráfico de tangente, né, do ângulo em função de I, né? Isso daqui, ó, não tem que nos dar uma reta, né, no qual eu consigo encontrar o valor dessa constante aqui, ó. Qual seria o valor dessa constante? É o nosso coeficiente angular, ok? É o nosso coeficiente angular. Então, o que nós vamos fazer experimentalmente, né? Experimentalmente, a gente vai trabalhar justamente com essa ideia, né? De que se a gente, né, tiver inicialmente, né, um campo magnético da Terra orientado, né, nessa direção, por exemplo, e pegar e aplicar um campo magnético, né, perpendicular ao campo magnético da Terra, né, a gente consegue encontrar, né, esse ângulo formado entre o campo magnético, né, da Terra e a orientação da nossa bússola, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer medidas, né, da movimentação, né, desse ângulo de movimentação quando a gente aplica um campo magnético, tá? E esse campo magnético aqui a gente está variando, né, conforme a corrente elétrica que a gente está induzindo no nosso circuito, ok? Então a gente conseguiria, né, quantificar esse campo aqui através da variação da corrente. Então a gente consegue encontrar a tangente desse ângulo aqui, tá? Né? Então pega esse ângulo, né, extraio a tangente desse ângulo e coloco em um gráfico de tangente do ângulo em função de I, né? Então, a partir dos dados que a gente coletou, né, em relação ao ângulo daqui, né, a gente consegue traçar, né, pegar vários pontos experimentais, né, vocês vão ver que isso daqui vai dar próximo de uma reta, ok? E através dessa reta aí, a gente consegue encontrar o nosso coeficiente angular, ok? O nosso coeficiente angular. Através do coeficiente angular da nossa curva, né, a gente consegue encontrar o campo magnético da Terra. Então, lembrando que esse valor dessa nossa constante aqui, ó, que é o coeficiente angular da nossa curva, né, é 1/8, 5 raiz de 5, μ0 n sobre r dt. Tá? Esse é o valor do nosso coeficiente angular. Vocês concordam comigo que isso tudo aqui é uma constante, né? Eu tenho todos esses valores. Esse daqui é o que nós vamos extrair através do gráfico. Então, né, a partir disso eu consigo, né, encontrar o valor do campo magnético da Terra e comparar com o valor do campo magnético, né, da Terra, né, que já é... A gente vai fazer um experimento no qual a gente consegue, né, extrair o valor, né, do campo magnético da Terra, ok? Então, né, eu vou fazer o experimento aqui para vocês, né, a gente vai extrair alguns dados, ok? Só um minuto. Então vamos lá, né? Então aqui está, né? Eu estou aqui no laboratório de Física Experimental 3, né? E aqui o que nós temos, né? Nós temos nosso protobird, temos um multímetro, né? Uma fonte, temos aqui cabos, né? Uma régua, tem um resistor, uma bússola, tá? Então uma bússola normal, né? Uma bússola.
E aqui nós temos a nossa bobina, né, que na configuração Helmholtz, né? Então, se vocês observarem, né, é uma bobina, né, estão aqui, ó, vocês estão vendo, são fios de cobre, né, que está enrolado, ó. Então ele está, né, a gente tem uma extremidade, um fiozinho entrando, né, está sendo, né, está enrolado, né, então está enrolado por aqui e sai aqui do outro lado, ok? Então a gente tem 120 voltas, né, então a gente tem uma espira aí de 120 voltas, né, então duas bobinas, né, cada uma com 120 voltas, ok? 120 espiras, tá? Beleza. Então essa daqui é a nossa bobina aí que está na configuração Helmholtz, belezinha? Aqui a gente tem, né, o nosso roteiro, né, que é o mesmo que vocês têm aí, né, na página, né, da nossa disciplina, que vocês têm em mãos, né? Se vocês observarem, aqui eu coloquei um conceito teórico, tá? Então está descrevendo muito bem, né, o que eu falei para vocês agora há pouco, ok? Então, inclusive de forma quantitativa, tá? Vocês têm aí, né, tudo que eu falei para vocês, né? Tem aqui a configuração de Helmholtz, né? Então, o que a gente falou lá na configuração de Helmholtz, né? Elas devem ser circulares, de mesmo raio R, mesmo número de espiras e percorridas pela mesma corrente I, né? Então, a gente tem, né, duas bobinas circulares de mesmo raio R, né? E a gente vai percorrê-las pela mesma corrente I. Elas devem ser paralelas com o eixo longitudinal passando pelos seus centros, né? Então, se vocês podem observar aí, elas estão paralelas, né? E o eixo longitudinal, né, ele está passando, né, pelo centro, ok? Então, o eixo longitudinal aí está passando pelo centro da nossa bobina. O que mais, né? A distância entre os centros da bobina deve ser igual a R, né? Vamos lá, né? A distância entre os centros das bobinas deve ser igual a R, né? Então, se eu for medir aqui, ó, o raio, né, o diâmetro da nossa bobina é de 30 centímetros, tá? 30 centímetros, tá? Então, o raio é de 15 centímetros, né? Então, a distância entre os centros da bobina deve ser igual ao raio R, tá? Então, se a gente for observar aqui, ó, a distância entre os centros das bobinas igual a 15 centímetros, igual ao raio, tá? Então, já deixei aqui a nossa bobina na configuração de Helmholtz, tá bom? Então, o R, né, o raio de 15 centímetros, ok? Raio de 15 centímetros, tá? Que mais, né? Então, né, se vocês vão observar aí o roteiro, né, tá falando um pouquinho da parte teórica e vamos ver, né, o que a gente precisa para montar o nosso experimento, né? Então, para a gente realizar aí o nosso experimento. Primeira coisa, né? Então, tá aqui, ó, procedimento experimental. Monte um circuito em série entre as bobinas, um resistor de 100 ohm e um amperímetro, beleza? Então, eu vou fazer isso agora, né? Eu vou montar um circuito em série, tá? Entre, né, em tudo, né? Entre o resistor e entre o nosso amperímetro, né? Porque a gente quer medir a corrente. Então, eu vou pegar aqui, ó, saindo lá do nosso positivo, já vou ligar aqui na minha bobina, minha primeira bobina, né? Eu não quero que as duas bobinas, elas percorram, né, sejam percorridas pela mesma corrente, então eu não faço uma ligação em série, ok? Então entrou aqui, né, passou por toda a nossa espira, saiu aqui, entrou direto aqui na minha outra bobina, então estou ligando em série e vou ligar em série ao nosso amperímetro, ok? Estou ligando tudo em série é o nosso amperímetro. Saiu do nosso amperímetro, ó, eu vou ligar em série, né, com o nosso resistor. Vou pegar esse nosso resistor de 100 ohms e estou ligando também em série. Ok? Então, saiu daqui,
vou ligar direto no negativo da nossa fonte. Então, vocês concordam comigo? Está tudo em série. Ó. É um fio só. É um elétron que saiu aqui da nossa fonte, ele vai percorrer esse caminho, a bobina, vai sair da bobina, vai vir para cá, outra bobina, vem para cá, passou lá para o nosso amperímetro, saiu do nosso amperímetro, entrou no resistor, saiu do resistor, voltou lá para a nossa fonte. Então, um circuito totalmente em série, né? Um circuito em série. Beleza. Vou colocar o nosso multímetro na função amperímetro, tá? Já está. Está aqui, ó, então está lá em 200 mA, ok? E vou ler o que mais que a gente precisa, né? Então, posicione a bússola de tal forma que a agulha fique paralela às espiras da bobina, para o circuito desligado, tá? Então, o circuito está desligado. Eu vou pegar aqui a minha bússola, né, e vou colocar exatamente no centro. Ó. Se vocês observarem esse pontinho aqui, ó, foi construído para que isso daqui já estivesse exatamente no centro. Tá? Então, vou colocar a nossa bússola aqui. Ó. Vou esperar ela parar. Ó, né? Então, vou alinhar. Né? Vou colocar aqui no nosso zero para facilitar a nossa vida. Vocês conseguem observar? Deixa eu... Pessoal, eu tive que fazer uma gambiarra aqui para que vocês conseguissem observar, né? Então, a luz está refletindo exatamente sobre a nossa bússola, né? Então, eu coloquei aqui um papel, mas não vai modificar em nada, tá? Então, agora acho que dá para vocês observarem aí, ó. Tá vendo? Então, vocês conseguem ver que a bússola está orientada exatamente paralela aqui às nossas bobinas, né? E ela está lá no nosso zero. Então, está lá no nosso zero. Ok? Então, está exatamente paralela e lá no nosso zero. Ok? Beleza. Ok. Agora está melhor. Belezinha. Então, vamos lá, né? Então, a gente já fez isso, né? Posicionou a bobina de tal forma que ela fique paralela, né? Fique paralela às espiras da bobina para o circuito desligado, ok? Então, faça medidas do ângulo, né, da bússola com a variação da corrente no circuito. A corrente deve variar de 0 a 25 miliamperes, né? Com intervalos de 5 miliamperes, ok? Então, beleza, né? Eu vou fazer aí, a gente vai fazer as nossas medidas, né? Então, o circuito está desligado, vocês veem que, né? Então, a orientação que está tendo, né? É a orientação do campo magnético da Terra. O que eu vou fazer? Vou deixar minha corrente no máximo, minha tensão no mínimo, vou ligar aqui o nosso circuito, tá? Continuou em zero, né? Então, nossa tensão está em zero, né? Nossa corrente... Pessoal, vou fazer algo um pouquinho diferente, né, do que está aí na apostila. Pessoal, então o que nós vamos fazer é medir, né, o ângulo, né, e marcar qual que é o valor de corrente, tá? Então vou fazer dessa forma, tá? Então vou observar aqui, ó. Então a gente vai ter de 5 em 5 graus, tá? E eu vou, né, a gente vai medir e ver qual que é a variação de corrente a cada 5 graus. Então tá ali, ó, em 5 graus, né? Em 5 graus, o que eu encontrei foi 3 miliamperes, né? 3 miliamperes. Em 10 graus, vamos ver. Em 10 graus, eu encontrei 5,4 miliamperes. Eu apliquei, né? 5,4 miliamperes. 15 graus.
Então, em 15 graus, a gente está aplicando 8, né? Então, em 15 graus, a gente está aplicando 8,1 miliampere. Vou lá para, né, 15, então 20 graus. Em 20 graus, a gente está aplicando 11,8 miliamperes. Em 25 graus, né? Então, 25 graus, a gente tem 13,5 miliamperes sendo aplicado. Né? Então, 25, vamos lá para 30 graus. Então, em 30 graus, né? A gente tem 13,8 miliamperes. Não, aqui tá fora um pouquinho. Espera aí, deixa eu corrigir. Aí, 15,5, né? Desculpa. Então, 15,5 miliamperes, tá? Se eu andar um pouquinho mais, 35 graus, né? Então, em 35 graus, nós temos 16,7 miliamperes. Em 40 graus, a gente tem 20 miliamperes. Ok? Então já é o suficiente, ok? Se eu começar a aumentar muito, né, a gente perde um pouco de precisão, vocês vão ver que, né, aí já não dá mais, não fica mais linear, ok? Então a gente vai parar aí em 40 graus, a gente já tem bastante pontos, tá? Então o que vocês vão fazer agora, né? Agora vocês vão pegar, né, esses valores de ângulo, né? Então esses aqui são os valores que vocês têm em ângulo, né? E esses aqui são em corrente. O que vocês vão fazer é transformar isso daqui para tangente, né? Para tangente do ângulo, né? E fazer um gráfico de tangente do ângulo em função da corrente aplicada, ok? Então, vocês vão ver que isso daí vai dar próximo aí de uma reta, né? Através dessa reta, vocês conseguem encontrar, né, um valor do coeficiente angular, né, que é uma constante. Se isso daqui for uma reta, né, é uma constante. Então, através dessa constante aqui, vocês conseguem calcular o campo magnético da Terra, ok? Então, é isso que vocês vão fazer nesse experimento de hoje, tá? Então é isso, pessoal. Vocês vão ver que vocês vão conseguir um valor aí razoavelmente bem, né, de campo magnético da Terra, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço.